Okay, now you see that you are still sharing your screen. That's totally fine, don't worry. Bom, agora começou. Pessoal, acho que todo mundo deve estar me ouvindo, né? Mas deve estar vendo a minha tela compartilhada. Deixa eu voltar aqui. Isso, a gente teve um probleminha inicial aqui para colocar, então imagino que agora já esteja normalizado. Eu vou compartilhar aqui um vídeo que a Rebeca fez de apresentação da nossa sessão. Tá legal? Então, eu vou já colocar o vídeo aqui no ar para a gente não atrasar mais. Opa, esse. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à sessão do Singularity U, Ribeirão Preto Chapter. Para quem não fala português, gostaria de informar que essa sessão será em português, mas que você tem um link de acesso para um documento com todo o conteúdo em inglês. Você também pode fazer perguntas em inglês no chat que nós responderemos. Olá, eu me chamo Rebeca Cunha, acabo de entrar no Leadership Team do Chapter de Ribeirão Preto, onde atuo como líder do time de gestão estratégica institucional. Em nome de todos do nosso capítulo, eu gostaria de agradecer aos que estão assistindo, agradecer ao Fabrício e aos membros do capítulo de Frankfurt pela organização deste brilhante evento internacional. Gostaria também de agradecer a Singularity University, que deu à luz a esta magnífica comunidade, e agradecer também a todos os nossos 70 membros voluntários que trabalham no nosso capítulo. Neste evento, nós vamos contar com a participação de 10 membros de nosso capítulo para apresentar para o mundo todo o nosso framework de Futures Literacy, ou letramento em futuros, ou também alfabetização em futuros. Aliás, este é o framework que deu base para o formato como nosso capítulo está estruturado atualmente. Vale destacar que este é um framework do resultado de um estudo realizado pelo nosso embaixador, Matheus Lima, que fará o encerramento deste evento. O framework sobre Futures Literacy do Matheus Lima foi a base que fundamentou a organização do nosso capítulo em 5 áreas temáticas. Área 1, Tecnologia e Ciências. Área 2, Futuro das Organizações. Área 3, Futuro do Ser Humano. Área 4, Futuro do Planeta. E área 5, Estudos de Futuro. O nosso capítulo da Singularity U tem sede em Ribeirão Preto, município do interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Até no ano passado, em 2020, o capítulo contava apenas com 4 líderes, que eram o Matheus, o Eduardo Ciccone, Reneide Campelo e Priscila Santa Rosa. A partir deste ano de 2021, eles decidiram mudar totalmente o modelo de atuação do capítulo, e foi assim que surgiu esse formato, com aproximadamente 70 membros voluntários da macro-região, que inclui São José do Rio Preto, São Carlos, Araraquara, Franca e entre outras cidades próximas. Estamos organizados atualmente em 11 times de mais ou menos 7 pessoas espalhadas em 5 áreas diferentes. O nosso propósito é promover uma comunidade de pessoas letradas em futuros e pessoas mais preparadas para antecipar todas as mudanças e as tendências. Mas eu vou deixar para que nossa equipe explique de uma maneira melhor, para que vocês entendam. Agora eu vou chamar a Raquel e o Rodrigo para começar explicando a área 1, que fala sobre tecnologia e ciência. Apenas lembrando, mais uma vez, para quem acabou de chegar, esta sessão será em português, mas você pode ter acesso ao link para o documento no formato integral, todo escrito em inglês. Você também pode fazer perguntas em inglês no chat que nós responderemos. Ok, agora a gente chama a Raquel, né, Raquel, para começar essa sessão aqui, né, da parte 1. Fabrício, if you can... Fabrício, are you hearing me? Yes, I'm here with you. Yes. Put Raquel, please,
to start there. Yes, thank you. Pessoal, boa tarde. É um prazer ter todos vocês aqui. É um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho. Eu sou a Raquel Loureiro, sou estudante de medicina na Universidade Federal de São Carlos. São Carlos é uma cidade perto de Ribeirão Preto. E antes desse meu envolvimento atual com a medicina, com a área da saúde, eu já tive mais de 10 anos de experiência anteriores na área de design, fotografia, tive a oportunidade de ter minha agência de marketing aqui em São Paulo, capital. E hoje eu me vejo num momento muito engajada em promover a inovação em saúde, em unir esses dois momentos da minha vida, um momento anterior, né? Um momento anterior de empreendedorismo, focado em inovação e tecnologia, e um momento atual focado em saúde. E hoje eu acho que o que motiva eu e os integrantes da minha equipe é promover essa inovação e tecnologia em saúde, tanto para os profissionais de saúde quanto para os usuários do sistema de saúde, né? Dentro da proposta que o Matheus Lima, né, que é o embaixador do nosso capítulo, trouxe, de um framework, né, de uma estrutura onde a gente possa estudar futuros, sermos letrados em futuros, existem as 5 áreas que a Rebeca acabou passando um pouquinho agora para vocês, né? E eu faço parte de uma equipe da primeira área, a área de tecnologia e ciência. Com toda essa minha história na medicina, esse meu propósito de fazer a diferença na saúde, eu estou liderando atualmente uma equipe focada em saúde e ciência, né? Então, dentro dessa área de Futures Literacy, do framework, né, e dentro da área de tecnologia e ciência, eu atuo mais com o mote em promover e divulgar informações relacionadas à saúde, né? Então, enquanto líder dessa equipe, a minha equipe é a 1.2, a gente assumiu uma missão, né, nessa visão que a Singularity tem em seus chapters e na visão que o Matheus Lima trouxe no framework dele de como estudar futuros, né, a gente tem como proposta acompanhar o que existe de novo, o que existe de tecnologia na saúde, né, para poder divulgar e popularizar essas informações de modo que o maior número de pessoas possam saber o que vai impactar no futuro da nossa saúde, né? E nada mais atual do que esse tema hoje, né? Hoje a gente pensa muito em futuro da saúde, quando a gente pensa na pandemia, no desenvolvimento das vacinas, no desenvolvimento de tratamentos para uma pandemia como essa que pegou a todos nós de surpresa. Mas é claro que quando a gente pensa em futuro de saúde, a gente pensa em nanotecnologia, a gente pensa em engenharia genética, a gente pensa em impressão de próteses 3D em tecidos humanos viáveis. Ou seja, existe um universo de tecnologias e desenvolvimentos que estão sendo costurados por todo o Brasil, que estão sendo costurados por todo o mundo, e é propósito da nossa equipe em especial, mas do nosso capítulo como um todo também, né? Tá sempre acompanhando de perto essas inovações e sempre divulgando, tornando acessível essas informações ao maior número de pessoas possível, né? O objetivo da nossa equipe, eu acredito até que do capítulo como um todo, né? Não é desenvolver propriamente pesquisa científica, né? A nossa proposta é estudar, acompanhar, divulgar e propagar essas informações, torná-las elas acessíveis às pessoas, né? E no caso aí, pegando especificamente da minha equipe de saúde e ciência, a gente quer promover autonomia através do conhecimento. Porque se eu oferecer um conhecimento de qualidade, um conhecimento acessível para os profissionais de saúde, tomadores de decisão, gestores, a gente vai estar sim impactando o futuro da saúde, mas também o presente da nossa saúde, né? E para além da gente pensar em futuros distópicos, né? Onde não vamos envelhecer, onde não ficaríamos doentes. A gente quer acompanhar a saúde sobre o que ela tem para nos oferecer agora. O que a gente pode esperar agora da saúde, da tecnologia e da inovação. Esse é um propósito da nossa equipe, mas eu acho que conversa muito com o propósito do capítulo como um todo, né? Acompanhar e promover essas tecnologias e conseguir, a partir desse framework que o Matheus Lima trouxe e dos desenvolvimentos que cada um tem desenvolvido na sua equipe, como que isso vai impactar o nosso futuro. E a partir daí, sermos todos nós letrados em futuro e letrados em futuro em saúde, no meu caso. Gente, somos em 10, como a Rebeca passou, somos 10 líderes da equipe do Chapter que temos o prazer aqui de conversar um pouquinho com vocês. Eu quis dar um pouquinho do panorama do que a gente pretende fazer, quais são os nossos objetivos, né? Dentro do Chapter, dentro da minha equipe especificamente. E agora eu vou ter o prazer de passar para o meu companheiro de capítulo, o Rodrigo, que também está dentro da minha área de tecnologia e ciência, né? Mas só que ele vai falar um pouco mais de tecnologia com vocês. E eu agradeço muito vocês terem oferecido um pouquinho do tempinho de vocês para falar sobre futuros e sobre letramento em futuros. Não sei se seria o momento, não sei se o Fabrício é que poderia trocar, né?
no palco, mas acho que seria ele. Fabrício, can you bring Rodrigo to the stage? Okay, give me a second. So, can you repeat me the name? Sorry. Rodrigo. Immediately. Yes. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Figueiredo, sou mentor e empreendedor em startups de TI. Sou especialista em Big Data, privacidade de dados, inovação, Omnichannel e projetos. Tenho experiência em gestão de TI e projetos no varejo e indústria alimentícia. Sou founder da Databrum e head de operações na Predify, que são startups de IA, e graduado no Founder Institute. Como disse a Raquel, estamos aqui representando a área 1, Tecnologias e Ciências, do nosso capítulo, que representa também a área 1 deste framework, de Futures Literacy. Tecnologias são frutos de estudos científicos. Nosso propósito nesta área é de estudar as evoluções das tecnologias exponenciais, também conhecidas como tecnologias disruptivas, ou também por tecnologias emergentes. Como disse a Raquel, a nossa área 1 tem como foco maior nas novidades, tendências e evoluções das pesquisas científicas e das tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial. O quanto perto estamos ou não estamos de uma inteligência artificial ampliada? Será que as máquinas estão sendo capazes de codificar sozinhas? E a GPT-3? Será que ela está mesmo próxima de algumas semelhanças humanas? Impressão 3D. Já é possível imprimir até uma casa com essa tecnologia. O que vem pela frente? Computação quântica. O que é? Quem já está utilizando e para quê? E quando estaremos preparados para ela? Blockchain, criptomoedas, NFTs. Afinal, o que é e como funciona? A expansão dessas tecnologias irão permitir uma disrupção em muitos mercados? Quais? IoT, Internet das Coisas e o mundo de sensores que interagem com nós, seres humanos. Robótica e drones. O desenvolvimento mecânico, o ajuste fino. O quanto evoluídas estão essas máquinas? E até onde elas podem chegar? Internet dos sentidos. Será que estamos perto de poder sentir cheiro de forma virtual? O 5G que já chegou, o 6G que já está em testes, as redes de mini satélites. Qual o próximo passo? As realidades estendidas, como realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista e os hologramas, que já estão em uso. Os Big Datas, o mundo dos dados e dos algoritmos preditivos, e as leis de proteção a esses dados, como a GDPR e a LGPD, entre tantas outras. Também faço algumas ressalvas. Para ser letrado em futuros, você não precisa saber programar ou desenvolver essas tecnologias, mas você deve ter uma boa noção sobre elas, o que fazem e como estão sendo utilizadas. E por mais que novas tecnologias possam substituir algumas funções humanas, lembre-se que elas nos proporcionam outras novas funções. Lembrando que esse é apenas um pitch curto, com uma breve apresentação geral de cada área deste framework. Você pode enviar suas perguntas e sugestões no chat, que daqui a pouco a gente fará uma pausa para responder e debater com vocês. Mais informações sobre tudo isso que estamos falando aqui, você consegue em nossas redes sociais, Instagram, YouTube, no @SingularityRibeirão ou no SU App, procure pelo grupo do capítulo de Ribeirão. Vamos passar agora para a área 2, futuro das organizações, começando com a Aline. Aline, sua vez. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Muito prazer. Eu sou a Aline Guerreiro. Eu atuo com consultoria de negócios e atuo também como investidora anjos. Atualmente eu trabalho para o Sebrae e para a FIA, especificamente na área de negociações e acesso ao mercado. Sou também mentora de startups e embaixadora do programa de inovação israelense Innovation Experience. Primeiro, eu gostaria de contextualizar quem está chegando agora. Nós estamos apresentando o nosso framework de Futures Literacy, criado pelo Matheus Lima, que é o embaixador do Chapter. Esse framework inclui 5 áreas temáticas, que apresentam também a forma como o nosso Chapter está organizado. Lembrando que
Se tratando de letramento em futuros, ou também alfabetização em futuros, temos ganhado evidência no mundo todo, principalmente pela Unesco, que tem uma área exclusiva para tratar desse assunto. Numa era em que as coisas estão mudando de uma forma tão acelerada, é crucial desenvolvermos a habilidade de prevermos as tendências e, assim, não sermos pegos de surpresa, evidentemente. Pelo contrário, é possível que nos antecipemos e saiamos na frente, com estratégia orientada. Eu e o Rogério estamos aqui representando a área temática 2, que se refere ao futuro das organizações. Essa área inclui inovações e tendências em organizações privadas, públicas e do terceiro setor. Eu vou citar alguns assuntos que estão incluídos na nossa área. Ela analisa as ações e as tecnologias adotadas pelas organizações que crescem de forma exponencial. Essa área na qual estamos também estuda as práticas mais modernas e as tendências em gestão, tais como as próprias metodologias ágeis, Design Thinking, Design Sprint, OKRs, Squads, Spin-offs, entre tantas outras. Temos também em nosso escopo de estudo as aplicações das tecnologias exponenciais, aquelas que o Rodrigo nos citou, né, ainda há pouco. Nas organizações, por exemplo, nós falamos muito sobre a importância da inteligência artificial e gestão de dados para o sucesso das organizações. A transformação digital nos processos como medida estratégica básica das mesmas. E a política de inovações e implantação de novas tecnologias para a expansão. Ainda falamos muito sobre a disrupção de diversos mercados com as novas tecnologias, como, por exemplo, blockchain, IoT e tantas outras. Com relação às organizações públicas, também temos essa preocupação e a destaque para assuntos como as Smart Cities. Há um grande estímulo ao empreendedorismo, desde a pessoa que está na fase de ideação, começando a empreender, também permeando a inovação aberta, que é tão importante, e tudo isso, né, convergindo para o desenvolvimento local. Também está no nosso escopo as startups em todo o seu ecossistema, já que não é possível estar conectado com as tendências sem saber o que significam os termos usados nesse mercado, né, que tem amplamente crescido em todo o mundo. Então, aceleradoras, parques tecnológicos, investimento anjo, como citei, né, no começo que sou investidora também, todo esse ecossistema em unidade trabalhando para que no Brasil, no mundo, cada vez tenhamos mais destaque na nossa inovação. Então, agora eu chamo o Rogério para complementar e trazer mais informações de como estamos estruturando isso internamente, e depois nós teremos as perguntas. Rogério, por gentileza. Obrigado, Aline. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, então, gostaria de agradecer, né, e eu acho que temos um probleminha técnico aqui no meu compartilhamento de tela, deixa eu verificar, né, mas desde já agradeço aí ao pessoal da Singularity, né, principalmente aí ao capítulo de Frankfurt, né, pela organização do evento, a todo o nosso time, né, da Singularity Ribeirão também, né, a respeito aí de todas as atividades que temos envolvidos. Deixa eu só verificar essa questão do compartilhamento, que eu gostaria de repassar algumas informações aqui para vocês. Um minutinho. Eu acho que eu não estou ainda na tela. Vamos lá, agora sim, pessoal. Perfeito. Vamos ver se funciona. Bom, ainda não. Não sei aqui se temos alguma opção do aplicativo. Está aparecendo, Rogério, fique à vontade. O pessoal está dando... Tá. Mas a minha apresentação acho que ainda não, né? Não, sua apresentação não. Tá, aqui tem alguns dados que eu gostaria de compartilhar com o pessoal. Vamos ver agora se funciona. Apareceu, tá aparecendo a apresentação, a tela inicial. Ok, então. Perfeito, pessoal. Agradeço aí e pedimos desculpas pelos problemas técnicos. Mais uma vez, então, agradeço a oportunidade desse nosso painel lusófono, né? Estamos aqui nesse evento internacional apresentando um pouquinho sobre o nosso capítulo. O pessoal do nosso time nos deu, para mim e a Aline, né, essa grande responsabilidade de representar o nosso capítulo num tempo tão escasso, né, de 5 minutos, para que a gente possa estar apresentando, né, e
e colocando aí algumas informações. Bom, meu nome é Rogério Ramalho, sou docente da UFSCar, atualmente lidero um grupo de pesquisa e extensão, né, que denominamos como ITI UFSCar, que é um grupo voltado justamente para o estudo e desenvolvimento de iniciativas, voltado para as temáticas de informação, tecnologia e inovação, tá? É as discussões que a gente tem desenvolvido, né? Além da UFSCar, também sou professor aí visitante da Universidade Estadual de Londrina, colaboro aí com algumas outras associações, iniciativas, como a ISCO Internacional, né, que é a Sociedade Internacional de Representação e Organização do Conhecimento, e a própria Singularity também, que estamos aqui nesse processo, né, nessa jornada, para que a gente possa aí estar buscando outras oportunidades de estar popularizando esses conhecimentos e essas informações disruptivas e de inovação de um modo geral. Bom, quando nós falamos aí em organização do futuro, né, em futuro das organizações, que é justamente a área que eu e a Aline, né, estamos representando nessa breve fala aqui, qual que é o nosso escopo de atuação? É justamente promover e estimular essas iniciativas que possam, de algum modo, gerar impactos positivos, né, para a própria sociedade, explorando essas tendências e perspectivas exponenciais das ditadas aí, denominadas organizações do futuro, né? Então, esse é o nosso escopo principal de atuação, é o que a gente tem trabalhado, então, no âmbito aí do nosso time, né? No âmbito aí dessa área de atuação que a gente tem trabalhado dentro do nosso capítulo. No geral, quando nós falamos de organização do futuro, né, o que é importante a gente estar observando? É justamente essas características do que torna uma empresa ou uma organização, seja ela qual for, diferenciada a ponto, né, de ela se destacar sobremaneira em relação a outras, né? Então, temos vários exemplos que nós não vamos ter tempo aqui de explorar em detalhes, mas, por exemplo, algum dos grandes gigantes de tecnologia e outros muito mais recentes, o que os tornam tão diferentes em relação a outras empresas tradicionais, né? Como que empresas como a Amazon, né, que recentemente aí passou por um marco histórico, onde o seu valor de mercado ultrapassa o PIB do nosso país, né? Então, como justificar algo em relação a isso, né? Uma empresa valer aí tantos milhões de dólares a ponto exatamente de nós podermos aí estar, de certo modo, tendo aí um valor de mercado superior a grandes países juntos, né? Então, isso acontece também em várias outras empresas, em várias perspectivas. A TikTok é uma empresa aí recém-criada, comparado com outros grandes gigantes, né? E já está aí com valor estimado de 300 bilhões. Né? Ao mesmo tempo, a Apple, a Amazon, Microsoft, né, que de certo modo representam cada uma sozinha um PIB maior do que o nosso próprio país. A Amazon, que também representa um PIB maior do que vários outros países da América Latina e da Europa, de um modo geral. E quando nós avaliamos isso também, aqui nós temos um pequeno infográfico, né, que nos mostra as 10 empresas mais valiosas da América Latina. E trago aqui em destaque o Mercado Livre, uma empresa até não muito tempo, até desconhecida, e que hoje em dia figura entre a segunda empresa mais valiosa da América Latina. Né? E o que justifica isso, sendo que até o ano passado ela chegou, inclusive, a ocupar a primeira colocação, né? E atualmente a Vale acabou recuperando o seu valor de mercado. Mas o que justifica uma empresa como essa ter o dobro de valor, por exemplo, que uma Petrobras? Valer mais do que vários grandes bancos juntos, né? Então, essa mentalidade e essa perspectiva, né, desse mercado, de como essas organizações estão lidando, né, com esses novos estudos de futuro, podem ditar aí algumas tendências. Aqui eu trago um outro infográfico de uma forma aí bastante rápida, onde mostra, né, o quanto a pandemia impactou as empresas logo no início aí, principalmente no mercado americano. O que é importante a gente observar aqui, não apenas, né, as empresas que de certo modo tiveram um impacto aí negativo em relação a tudo isso, mas principalmente aquelas empresas onde nós temos aqui 27% dessas empresas que efetivamente melhoraram a sua lucratividade
ao longo da pandemia, né? Então, o que estão fazendo essas empresas e como elas conseguiram um resultado como esse, tá? Então, são questões aí importantes para a gente desenvolver nesses futuros, né, das organizações exponenciais. Tá? Nessa perspectiva, o que nós analisamos muitas vezes é o que justamente define essas mudanças dessas empresas, são justamente o mindset, né, desses diretores e dessas pessoas que estão à frente dessas organizações. Como que elas estão lidando, como elas estão tomando decisões e se preparando para o futuro. Quanto mais nós prepararmos as nossas empresas, a nossa própria sociedade para isso, mais riqueza, né, nós estaremos gerando, né, e mais preparados, né, seremos aí para todos esses estudos em relação a isso. Nessa perspectiva, né, o nosso capítulo, né, especificamente na nossa área, né, esse time que eu tenho participado, juntamente com a Aline, que eu represento aqui, ele está diluído aí em 5 grandes times, né, em 5 times de pessoas que estão aí, de algum modo, trabalhando com esses estudos, né, referentes a essa temática, né. O primeiro deles aborda principalmente o cerne, né, das organizações exponenciais. Depois nós temos outros colegas ali que estão trabalhando sobre o futuro do agronegócio, né, algo muito importante para a nossa região, principalmente, né. Outra temática de estudo, né, que nós estamos trabalhando também é justamente a aproximação entre empresas e universidades, como que a gente pode potencializar a geração de riquezas a partir aí dessas novas perspectivas. Estudos sobre ecossistemas de inovação e empreendedorismo, né, como que nós podemos mapear colaboradores, stakeholders e possibilidades de crescimento em meio a todo esse cenário que estamos vivendo de organizações exponenciais. E, finalmente, o capitalismo consciente, né? Não tem mais como nós falarmos de uma empresa de futuro sem falar de governança, sem falar em responsabilidade social. Então, é uma outra temática que tem aí despertado muito interesse, né, ao longo dos últimos anos, e sabemos que irão ditar aí muitas tendências para o futuro das organizações como um todo. Bom, essa era a minha breve fala, né, para apresentar parte desse framework. Agradeço mais uma vez aí a todos os colegas, né, do nosso capítulo de Ribeirão Preto e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, e ficamos então à disposição agora, né, para um breve aí Q&A, para que a gente possa trocar algumas figurinhas e experiências. Mais uma vez, agradeço. Legal, muito bom, gente. Pedro, você que está aqui agora também como host, né? Pedro Ferreira está nos ajudando. O Pedro, Ok. Rogério, obrigado pela partilha. Pedro, se alguém quiser fazer a pergunta, você coloca na tela? Como que funciona? Eu estou a ver no chat. Quem quiser usar o chat, pode usar o chat. Quem quiser levantar a mão, raise your hand, há a possibilidade de o fazer, e eu consigo que a pessoa venha, seja promovida a speaker. Por isso, quem tiver dúvidas, pode ou escrever no chat ou usar a opção ao lado do microfone e da câmera para levantar a mão. Para poder... também. Ok. Vou pedir para ver se alguém do capítulo nosso pode fazer esse teste aí, entrar e fazer uma pergunta. Enquanto o pessoal se organiza, eu vou compartilhar Cláudia aqui uma visão macro. está dizendo muito bom. Aqui. No resumo, vocês veem? Não, Aline, não está aparecendo na tela não, porque é o Rogério que está aparecendo na tela, né? Você quer... Ah, ok, agora sim. Aqui. À medida em que o pessoal se organiza para fazer as perguntas, aqui tem um resumo macro, né, do que nós abordamos no futuro das organizações. Uma visão ampla do que esse capítulo retrata. Fiquem à vontade.
agora sim. Você fechou a sua apresentação, Aline? Fechei. Era só para o pessoal ter uma visão global, tá? Num resumo do que nós abordamos, o Rogério e eu. E fiquem à vontade para as dúvidas. Eu vou até tirar o compartilhamento. Como a gente tem uns minutos ainda, ô Cris, quem tá aí? Cris, Paulo, Cecília. Queria ver se a gente podia fazer um teste para ver como é que aparece na tela. Acho que não, deixa eu ver. O Paulo falou que vai perguntar. Paulo. Mas acho que a gente está sem host agora, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque o que a gente fala aqui, os outros não escutam? Não, escutam sim, né? Estamos escutando, Rodrigo. Tá. Ainda a transmissão ainda estamos está ao ouvindo. vivo. Sim. Não, legal. Legal, o Pedro falou que tá ali. Ô Pedro, você consegue colocar o Paulo 7 para fazer uma pergunta na tela ou ele tem que digitar? Precisa levantar a mão. Ah, entendi. Tem uma opção no chat, mãos levantadas. E a do Paulo tá levantada. Tá. A do Paulo tá? Tá. Aí veio o Paulo. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Rogério, Aline, parabéns pela apresentação sensacional do que vocês estão fazendo. Fiquei com uma dúvida aqui, se dentro do escopo de trabalho de vocês estão contemplando também modalidade de organizações que tenham aspectos mais colaborativos, que trabalhem aí com comunidades, né, de uma maneira de empoderar economicamente também, para a gente levar o futuro também para camadas, assim, muitas vezes não tão vistas e beneficiadas aí pelo atual capitalismo que a gente enxerga. Eu queria ouvir de vocês se já existe um escopo relacionado a isso. Ok. Paulo, Aline, Matheus, se me permitem, eu vou iniciar aqui, depois, por favor, me complementam. Agradeço aí pela sua questão, né? Na verdade, sim, nós temos aí algumas perspectivas, né, de trabalhar com esses estudos, né, voltados também para, inclusive, a questão de inclusão, a questão da perspectiva social, né, de todas essas organizações. A grande questão é que muitas temáticas nesse sentido, elas acabam sendo transversais. Ou seja, elas são abordadas por vários times e muitas vezes a partir de trabalhos em conjunto, né? Então, nós não temos, vamos dizer, um grupo, um time específico para abordar isso, mas isso acaba sendo relacionado, né, com diferentes temáticas de estudo que nós estamos trabalhando no nosso capítulo. Então, envolve desde a questão de organizações exponenciais, o capitalismo consciente, e outras perspectivas de ecossistema que sim, né, são também objetos de estudo aí das nossas atividades e projetos. Não sei se eu fui claro, ou Matheus, Aline, fiquem à vontade aí para me complementar. Perfeito, só corroborando, né, a fala do Rogério, está intrínseco, né, não está em uma vertical específica, mas de fato é um olhar geral em todas as verticais trabalhadas, porque visualizamos que isso é fundamental. Então, de verdade, tem sido muito, muito visado, né, nesse tempo por cada capítulo aí. E é incrível saber que isso acontece porque é algo que permeia todo o trabalho do capítulo, né? Então, se isso está em todas as verticais, significa a relevância que isso tem. Então, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de vocês. Sensacional. Perfeito, valeu, Paulo. É isso mesmo, pessoal. A Raquel aqui colocando uma pergunta também. Deixa eu ver. Não, a Raquel não, a Cecília. Raquel, achei muito relevante a abordagem, considerando que estamos vivendo na pandemia de Ribeirão Preto.
foi muito importante em inovações no começo da pandemia. Vocês estão considerando investir nos estudos para apoiar, mudar nossa realidade atual? Raquel, você está aí? Tá, né? Ok. Tô sim, perfeito. Então, Cecília, a nossa abordagem, né, quando a gente pensa em se letrar em futuros, pensando em saúde, tem muito a ver justamente com se aproximar com o que está sendo desenvolvido, porque o que você mesmo apontou tem tudo a ver com o que a gente diz em termos de aproximar e divulgar. Quanta coisa está sendo desenvolvida à nossa volta, na nossa microrregião de Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara e assim por diante, mas como no estado de São Paulo, que está até no Brasil, e que não é compartilhado, não é divulgado, não é assimilado. Então, apesar da nossa equipe, né, do nosso capítulo, não ter a pretensão de desenvolver pesquisas acadêmicas, né, estudos que vão desenvolver tecnologias, a nossa proposta é justamente se aproximar delas, se atualizar delas, para divulgar e disseminar essa informação, porque a gente acredita muito que a gente pode oferecer maior autonomia para os profissionais de saúde, tomadores de decisão e gestores, a partir do momento que a gente oferece essa informação, que a gente torna acessível essa informação, né? Então, acho que tem muito a ver com estudo no sentido de absorver, adquirir conhecimento, de conseguir propagar esse conhecimento, né? Então, imagina assim um propósito enquanto centralizador e assimilador, né? A proposta da nossa equipe, e eu acho que até do capítulo como um todo é muito essa, sabe? Se aproximar, assimilar e divulgar as informações. Eu espero ter respondido um pouco, não sei se eu entendi exatamente essa pergunta, mas se foi por essa linha, eu acho que essa é a nossa ideia e a gente quer fomentar benefícios na saúde no hoje através do conhecimento, né? Eu acho que você mandou uma segunda pergunta, né? Tipo, estamos vendo que ainda temos um trabalho grande mesmo de divulgar informação. Exatamente, ainda mais no momento agora que a gente vive de infodemia, né? E eu acho que aí sim que reforça ainda mais o papel do nosso capítulo, de capítulos com essa missão que a Singularity traz de divulgar inovação e tecnologia, porque atrás da divulgação da inovação e tecnologia está, na verdade, a divulgação da ciência, né? É isso que a gente está promovendo, é isso que a gente está valorizando, é isso que a gente está enfatizando, e eu acho que em momentos como esse que a gente vive, de infodemia, onde é difícil você separar o que é ciência do que não é ciência, o que é válido do que não é válido, né? Iniciativas como essa que a Singularity traz como um todo, mas especificamente do nosso capítulo, acrescentam muito, porque se a gente quer entender o futuro, a gente também tem que entender nosso presente. Eu acho que faz parte, né? A gente estudar, compreender o que está acontecendo agora, para poder levar não só um benefício para a saúde agora, como no futuro. E informação tem tudo a ver com isso, né? Com tomada de decisão e com saber separar, né? O joio do trigo. Acho que é isso, né? Legal, Obrigada. Raquel. Perfeito. E lembrando, pessoal, que a gente tem agora a segunda rodada, né, que que mostra, a gente passou até agora pela primeira parte dessa sessão, que são composta por 5 áreas, né, então nós falamos um pouco da área 1, que foi a Raquel e o Rodrigo. A área 1 é tecnologia e ciências, então a Raquel falou um pouquinho da área dela, que fala de ciência aplicada à saúde, principalmente, e o Rodrigo, uma visão geral de tecnologias exponenciais que vão de inteligência artificial, blockchain, realidades, entre outras. Aí agora, depois disso, nós tivemos a área 2, que a Aline e o Rogério falaram um pouco sobre as organizações do futuro. Nós temos a segunda parte, que vem tanto a parte do futuro do ser humano, quanto o futuro do planeta e estudos de futuros. Isso completa as 5 áreas. Se não me engano, Pedro, se você estiver aí, acho que a gente tem que sair dessa sessão e entrar na próxima, correto? Escreveu no chat, correto. Correto. Ok, agora que eu vi. Então, pessoal, me despeço de vocês, de todos, e quem quiser acompanhar a segunda parte, por favor, nos acompanhe para a sessão seguinte. É só sair dessa sessão e entrar na próxima, que lá a gente já está começando imediatamente as próximas 3 áreas. Obrigado e tchau, tchau. Até lá.